Beleza, pessoal? Então, a gente chega aqui com o Trânsito no Papo. O Trânsito no Papo será um momento onde a gente vai ter discussão de questões de concurso, tá? Ser aí uma ferramenta de estudo aí para quem está se preparando aí para diversos concursos para o cargo de agente de trânsito, inclusive o da MC que está sendo já preparado, tá bom? Então, a gente está separando questões onde a gente vai trazer aí à tona diversos temas dos mais variados possíveis dentro da legislação de trânsito para ser aí utilizado e aproveitado por você. Ou então, compartilhe aí esse vídeo aí com quem você souber que gosta do tema ou que sabe que está no caminho da preparação para aprovação. Eu separei hoje, e para começar, com categoria o Trânsito Papo, uma questão que caiu no concurso da MC em 2008, concurso que foi muito disputado, muito concorrido, e que não vai ser diferente agora em 2022, tá bom? A questão, ela trazia a legislação à época, essa temática que está sendo abordada aí nessa questão, ela já sofreu algumas alterações, mas ela não traz nenhum prejuízo para a resolução da questão hoje. Então a gente consegue analisar essa questão tranquilamente, lógico que fazendo um adendo às alterações que foram incluídas ao longo desse tempo. Então vamos lá para a questão. A questão diz assim: o agente de trânsito realiza sua atividade de fiscalização em várias situações na cidade de Fortaleza e intervém em circunstâncias urbanas de trânsito em sua rotina operacional. Sobre as vias terrestres do território nacional abertas à circulação, de acordo com o que está estabelecido no capítulo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 2º, analise assinale o correto. Então, nós temos como mote aí para essa questão as vias terrestres. Então, é a preocupação inicial do código, né? E as disposições do CTB elas se aplicam às vias terrestres abertas à circulação. Então, isso é um ponto a se considerar, está lá no artigo 1º. E o artigo 2º vem falar quais são essas vias terrestres. E aí ele começa a trazer um leque de exemplos, né, de quais seriam essas vias, lembrando que esse rol que a gente encontra no artigo 2º, ele é um rol exemplificativo. A gente não teria aí todos os segmentos viários possíveis e existentes. A gente tem ali uma exemplificação. E aí a letra A, ela diz assim: são vias terrestres urbanas e rurais, as ruas e avenidas de forma específica. Bom, o que deixou a questão comprometida, o item comprometido, foi justamente essa expressão de forma específica, porque ruas e avenidas não são os únicos segmentos viários existentes. A gente tem diversos outros que, inclusive, estão expressos de forma lá no artigo 2º. O item B traz: as praias abertas à circulação pública e as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas são consideradas vias terrestres. Então, olha só. O parágrafo único do artigo 2º, ele traz o que nós chamamos de vias equiparadas. Então, o caput do artigo 2º exemplifica, fala sobre vias urbanas e rurais, e o parágrafo único vem trazer as vias equiparadas. Lembrando que as vias terrestres abertas à circulação, então tem que ter um espaço de utilidade coletiva, generalizada para todos, mas alguns locais, por comportarem características específicas, também terão a incidência e aplicação do CTB. Então, as praias abertas à circulação pública, apesar de nós não termos ali uma característica de uma via tradicional, eu tenho ali um espaço público compartilhado de uso coletivo em que deve ser preservada a segurança. Eu tenho também os condomínios, que são propriedades privadas, são áreas restritas, não tem uma ampla liberdade de locomoção, porque é restrito aos condôminos, mas por ser um espaço de uso coletivo, também quis o código que pudessem ser aplicadas as disposições do CTB, considerando aí a segurança dos moradores daquele condomínio. E aí a novidade legislativa ficou a cargo das áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo.
são áreas propriamente privadas, já está expresso, mas que é aberto à coletividade. Qualquer pessoa pode entrar nesses espaços, não há qualquer tipo de restrição. E aí, nesses locais, devem ser mantidas regras básicas de convivência no que diz ao trânsito das áreas de estacionamento. Lembrando que a fiscalização nesses locais ela só pode acontecer por meio da verificação das vagas de estacionamento de pessoas com deficiência e de idosos. Então, somente as vagas especiais podem ser fiscalizadas pelos órgãos municipais nesses espaços. Tranquilo? Muito bem. Então, a letra B, ela não perdeu a validade, ela continua dentro da legislação, né? Fica aí como gabarito da questão 42. A letra C perdeu aí a sua essência, porque diz que os caminhos, passagens não são considerados vias terrestres, e isso a gente encontra expresso, disposto lá no artigo 2º. E consideram-se trânsito em vias terrestres os movimentos de pessoas e veículos em situação de fiscalização. O Código diz que considera-se trânsito a utilização das vias por veículos, pessoas e animais, conduzidos ou não, para fins de estacionamento, parada de circulação e operação de carga e descarga. Não está listado a situação de fiscalização, apesar de que as pessoas que passam por uma fiscalização a partir do agente da autoridade de trânsito, elas estavam na via, foram flagradas, inclusive várias infrações, elas só podem ser fiscalizadas se houver o flagrante do movimento, da circulação, e aí precisa então fazer a abordagem, poder de polícia vai incidir para que possa, considerada a supremacia do interesse público, ser verificada, constatada e aplicadas as sanções devidas. Tranquilo? Então o gabarito dessa questão fica por conta da letra B. Pessoal, quem tiver sugestão de questão pode mandar para a gente vai trazer, vamos abordar, trabalhar e vamos manter aí uma frequência na análise de questões, contribuindo aí para a sua preparação em concurso público. Beleza? Compartilha o vídeo, segue a gente e até a próxima.